A depressão é um transtorno mental, um dos mais prevalentes deste século e do século passado. Aproximadamente 200 milhões de pessoas sofrem desse transtorno no mundo. Algo em torno de 5 a 9% das mulheres e de 2 a 3% dos homens. Se fosse feito um diagnóstico mundial, por exemplo, em todas as pessoas, se isso fosse possível, nós teríamos aí aproximadamente em média, uns 5% da população toda com sintomas clinicamente significativos de depressão. A depressão, na verdade, ela é um transtorno influenciado por diversos fatores, fatores como, por exemplo, biológicos, então tem a questão da genética, a questão dos hormônios, por exemplo. As mulheres têm 2 vezes mais depressão do que os homens, de 2 a 3 vezes, a partir da menarca, que é a primeira menstruação. Então, provavelmente, a função dos hormônios acaba sendo importante, mas não só, né? Nós temos os fatores psicológicos, então são os traços de personalidade, o como que a pessoa, por exemplo, vai enfrentar as situações da sua vida, as estratégias de enfrentamento, também chamadas de coping. Nós temos a autoeficácia, ou seja, o quanto que a pessoa acredita que dá conta de fazer as coisas, sociabilidade, grupos sociais, ou seja, são as variáveis, inclusive sociais, né? Então nós temos as psicológicas, as biológicas e as sociais. Por exemplo, o núcleo familiar, o conjunto de pessoas que dão suporte. Então nós estamos falando aí de N variáveis, né? Na verdade, quando a gente pensa em depressão, a gente pensa em como avaliar, né? O grande problema é, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico, né, preciso. Eu acho que os estudos mostram, por exemplo, que menos de 20% das pessoas têm acesso a tratamentos adequados para a saúde mental. Então, a questão da avaliação, ela é de suma importância. Quando a gente pensa em avaliação, nós temos diversos métodos. Então, por exemplo, existem as entrevistas estruturadas, que são um pouco mais demoradas, exigem um pouco de treinamento. Nós temos as entrevistas semi-estruturadas e abertas, as anamneses, testes projetivos e as escalas, né, de rastreamento. Então, quando a gente pensa em detecção de sintomas clinicamente significativos, a gente pode utilizar, por exemplo, as escalas, né, de rastreamento, também chamadas escalas de screening. E aí que entra uma série de escalas, existem mais de 280 escalas ou medidas de depressão no mundo, desde 1960 até 2008, em um dos estudos de Santor, Greco e Welsh, que eles fizeram esse levantamento, mas utilizadas mesmo são poucas elas, né? Por quê? Porque cada uma vai ter um formato diferente. Então, nós temos, por exemplo, escalas de screening, ou de rastreamento, que vão focar mais sintomas cognitivos. Nós temos escalas que vão focar mais sintomas comportamentais, sintomas sociais, humor e outros mais. Então nós temos dentro da depressão uma série de dimensões, por assim falar, que as escalas elas vão avaliar mais ou menos. Então vamos falar um pouquinho sobre uma delas, que é a EBADEP, Escala Baptista de Depressão, versão adulto. Por que versão adulto? Porque a intenção é que seja uma família, né, de escalas. Então, inicialmente, a versão adulto está publicada e depois vamos ter também versões infanto-juvenil, versões para idosos, versão hospitalar, né, e versão para pais. Então, na verdade, a EBADEP ela foi criada, ela foi concebida, eu comecei a pensar um pouco sobre a escala em 2003, 2004, e de lá para cá foram aí pelo menos uns 8 anos de trabalho, né? Com amostras grandes, amostras clínicas e utilizando outros instrumentos para evidências de validade. A EBADEP foi concebida pensando-se em basicamente algumas questões teóricas e clínicas. Eu fui clínico por 12 anos até começar a trabalhar diretamente com pesquisa
e atendia especificamente pessoas com depressão e ideação suicida, que inclusive é um dos sintomas importantes quando se avalia depressão. Então, a EBADEP foi concebida levando-se em consideração o DSM, né, o Manual Diagnóstico Psiquiátrico, a CID, né, Classificação Internacional de Doenças, teoria cognitiva de Beck, Rush e Emery, e a teoria comportamental especificamente direcionada à depressão do Fester. Então, quando se concebeu a EBADEP, pensou em pegar as principais teorias e os manuais psiquiátricos e, a partir daí, descrever ou construir os itens, né? Então, ela abrange muito mais do que simplesmente se tem em um manual psiquiátrico, né? Ela vai também abranger sintomatologias relacionadas a algumas das duas principais teorias que tratam com eficácia a depressão. A escala final, ela ficou com 45 itens. Nós temos basicamente duas frases, uma positiva e uma negativa em cada lado, né, da folha, com 4 balões, né, para a pessoa fazer um X em um desses 4 balões ou círculos, né? Se a pessoa ela tem um sintoma positivo de humor, ela vai chegar mais, por exemplo, para a esquerda. Se ela tem um sintoma negativo de humor ou de depressão, ela vai tender a marcar os círculos mais para a direita. Então nós temos 45 itens distribuídos então em avaliação de humor, avaliação de questões sociais do indivíduo, ideação, obviamente, ideação suicida, que é um ponto importante, e sintomas somáticos, vegetativos, mas importante dizer que os sintomas somáticos e vegetativos, eles são em número menor do que a maioria das escalas. Por que foi concebido desta forma? Porque ela pode ser utilizada, inclusive, em ambientes médicos ou em ambulatório, por exemplo, né? Porque você não teria sobreposição de sintomas, de vários sintomas somáticos e vegetativos, principalmente porque as pessoas, quando estão doentes, elas acabam tendo grande parte desses sintomas somáticos e não necessariamente têm depressão. Então, é uma escala que tem esse diferencial, inclusive, né? Ela vai avaliar muito mais sintomas sociais, cognitivos e de humor. E é claro que existem os sintomas somáticos e vegetativos, mas em menor número, né, em menor proporção. Uma coisa importante que eu acho que é um diferencial também da escala, que apesar dela ter 45 itens, ela é muito fácil de se responder em termos de tempo. Em termos de palavras, por exemplo, de número de palavras, ela tem basicamente algumas escalas, por exemplo, do mercado, tem basicamente o dobro de palavras que a EBADEP tem. Então, a EBADEP tem aproximadamente metade do número de palavras de alguns dos mais conhecidos instrumentos de avaliação de depressão, né? E por que ela tem 45 itens? Ou seja, por que um número maior de itens? Justamente pensando no clínico e no pesquisador. Por quê? Com um número maior de itens, né, o clínico especificamente, ele vai poder detectar uma série de sintomas, né, que são típicos e sintomas também atípicos, né? Como, por exemplo, nós temos a avaliação, por exemplo, da ideação suicida. Nós temos a avaliação de uma ideação mais passiva e de uma ideação mais ativa. O sono, dá para se avaliar a qualidade do sono, frequência, ou seja, há itens, né, em que se pode verificar um número maior de sintomas, autoestima, desesperança, desamparo, negativismo e outros mais. Então, o número de itens, ele foi pensado justamente no clínico e no pesquisador também, porque o pesquisador, ele também, ao avaliar, ele também vai ter um número maior de informações a respeito do cliente, né? Além do formato facilmente detectado em termos de resposta, né, existe também uma facilidade para quem está corrigindo o instrumento, né? Então, o instrumento foi pensado em termos de resposta em 4 faixas, né?
A primeira faixa de pontuação, que tem uma variação, a escala varia de 0 a 135 pontos, né? O score máximo é 135. E, na verdade, nós temos uma primeira faixa que é a faixa sem sintomatologia, né? Então, essa primeira faixa, a pessoa geralmente aponta poucos itens ou nenhum item, ou itens com frequência baixa, e aí ela em termos de rastreio, ela é detectada como sem sintomatologia. Uma segunda faixa é a sintomatologia leve, né? Ou seja, já existe uma sintomatologia importante de depressão que precisa ser verificada, averiguada, por exemplo, aí com uma entrevista ou com um diagnóstico diferencial. A terceira faixa é a sintomatologia moderada, em que aí já realmente há sintomatologia clínica significativa. Essa pessoa precisa ser realmente mais avaliada de uma forma mais pormenorizada. E a última faixa é a faixa de sintomatologia severa, em que aí realmente, apesar da escala ser de rastreamento, né, ela vai poder focar ou dizer mais ou menos, olha, essa pessoa tem uma grande probabilidade ou essa pessoa tem pouca probabilidade de ter uma sintomatologia clinicamente significativa, ou seja, uma depressão, pelo menos um episódio depressivo maior, porque a questão do cabeçalho, a avaliação é por mais ou menos 2 semanas, que fecha com o critério do episódio depressivo maior dos manuais psiquiátricos. Então essas 4 faixas, facilmente quem está corrigindo faz uma somatória e vai até as faixas para ver onde está alocado aquele indivíduo que está sendo avaliado, né? Uma outra questão importante da IBADEP é que ela possui não somente itens negativos, como a maioria dos instrumentos de depressão, que só avaliam itens negativos. Por ela ter geralmente em cada item, né, 2 frases, ela vai estar avaliando inclusive a questão positiva. Por exemplo, o humor, quando a pessoa também está alegre, quando a pessoa tem bom sono, quando a pessoa não tem ideação suicida e assim por diante. Então, é uma escala que vai trabalhar com itens positivos e também itens negativos, que vem ao encontro, por exemplo, de novas teorias aí, positivistas, né, e positivas, obviamente, né, em se falar que hoje em dia as escalas elas precisam mesclar não só sintomas ruins, mas sintomatologia considerada como boa também, né? Quer dizer, a sintomatologia não diríamos uma sintomatologia, mas comportamentos saudáveis também. Então, em todos os itens, em todos os 45 itens, nós vamos ter o positivo e o negativo, né? Então, isso é importante por clínico, inclusive, porque ele pode estar pegando, é claro que os sintomas negativos, mas ele pode estar pegando, por exemplo, os comportamentos, os pensamentos, o comportamento social do indivíduo que é positivo, né, que é saudável. E também poder trabalhar isso em seu consultório, na clínica e assim por diante. Então, essas são algumas das características da IBADEP versão adulto.